Irmãos, a todos vocês que estão vendo e ouvindo aqui este vídeo, eu desejo um ótimo dia a todos vocês, em nome de Jesus. E quero falar aqui para vocês um pouquinho mais a palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 até em diante, do 1 em diante, que fala assim: a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que estava pedindo esmola, assentado à porta da porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus misericordioso, que o Espírito Santo do Senhor se faça presente nesse momento para que eu possa, Senhor meu Deus, explicar um pouco mais essa palavra a você, amigo ouvinte, que está ouvindo este vídeo, está vendo. Aqui fala que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso era mais ou menos às 3 horas da tarde, né? E antes disso, Pedro e João tinham passado pelo capítulo 2 de Atos, onde eles receberam o batismo do Espírito Santo, E depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles foram para o templo, porque, trazendo para os dias de hoje, é assim, eles sabiam, o templo é o lugar onde tem gente boa, gente que ajuda, gente também que vai para a igreja só para olhar a roupa, olhar o calçado, olhar a vida das pessoas, Tem muita gente que dentro da igreja, que vão para a igreja, mas não vão nem mesmo prestar atenção ao culto, não vão cultuar o Senhor, vão mesmo para prestar atenção à vida do irmão, Mas Paulo sabia que antigamente também o templo era dessa forma, mas Paulo, mesmo depois que ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus, lá no versículo 2 de Atos dos Apóstolos, ele e João, Pedro, quer dizer, não foi Paulo, foi Pedro e João, eles foram ao templo, e chegando ao templo, na entrada, eles viram um homem que era aleijado de nascença. E ele estava lá todos os dias naquela porta daquele templo pedindo esmola. O que eu quero dizer com tudo isso? Que de tanto ele pedir esmola todos os dias, a voz dele foi ficando, eu vou falar aqui nas palavras mais claras, foi ficando enjoativa, As pessoas não queriam mais saber, tanto que passavam, entravam e saíam e ninguém queria saber mais de ajudar aquele moço que estava ali pedindo esmola lá no templo. Então, eu entendo com isso o seguinte, que hoje também muitas pessoas vão para o templo, ao invés de ir cultuar, orar, adorar o Senhor, não, vão só para pedir. Vão só para pedir. Todas as vezes que vão para o culto, vão pedir. Então, quando fala de ir para o culto, é para pedir. Quando fala de ir para... Hoje tem oração para pedir. Não, o templo significa um templo onde você vai cultuar a Deus, onde você vai adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, um momento você tem que parar de pedir, um momento você tem que parar para agradecer a Deus e adorar o Senhor, para adorar o Senhor, só adorar o Senhor, Então, fala aqui também no versículo 4, Pedro, juntamente com João, disse: olha para nós, porque Pedro e João estavam cheios da unção do Espírito Santo. Então, ou seja,
Pedro e João olhavam primeiro para o céu. Olharam para o céu primeiro, para depois olhar para aquele moço que estava precisando de ajuda, para depois olhar para eles mesmos. Não olhar para a pessoa, a gente nunca deve fazer isso, olhar para a gente mesmo, achando que a gente é o tal, achando que a gente pode fazer todas as coisas, porque nós não somos nada, nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Jesus. Nós não somos nada, a não ser miseráveis, né? Nós somos, nós temos que ter Jesus na nossa vida, né? Então a gente tem que olhar primeiro para Jesus e depois olhar para o outro, a necessidade do irmão, para depois a gente olhar. Por isso que Pedro e João fez isso. Pediu para aquele moço, aquele coxo, aquele aleijado, olhar para eles, levantar a vista e olhar para eles. Mas por quê? Porque eles já tinham olhado para o céu. Eles estavam cheios da unção do Espírito Santo. Eles olhavam para o céu e chegaram e pediram para aquele moço olhar para eles. E aquele moço olhou. Quando aquele moço levantou a vista e olhou para eles, aquele moço, de tanto ele pedir, ele achava que eles iam dar alguma coisa para ele, tipo dinheiro, alguma moeda, alguma coisa para ele comer, alguma coisa que ele estava pedindo, esmola. Então, Pedro e João, fitando os olhos nele, falou, olha para nós. Né? E ele falou assim, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Né? Levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Então é isso. A pessoa passa a vida toda indo para a congregação. O lugar onde a gente vai se juntar para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, para agradecer a Deus, adorar a Jesus. Não, a pessoa vai para ficar só pedindo. Jesus sabe de tudo que tu está precisando, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que tu quer. Ele sabe o que você está precisando. Ele quer que você peça, porque a palavra do Senhor também diz, pedir e dá-se-vos-á. Mas você tem também que ir para o templo também para adorar o Senhor. Né? Porque de tanto você pedir, as pessoas vão fazer de conta que você não existe mais. Bom, aquela pessoa ali só pede. Bom, mas aquele irmão pede, hein? Que irmão que pede? Aquele irmão não pode ver a pessoa, não pode ver o pastor, não pode ver uma irmã que é só pedindo. Então foi por isso que aconteceu isso com esse coxo, com esse aleijado. De tanto ele pedir, as pessoas passavam, entravam e saíam do templo, ninguém via mais ele, ninguém ajudava mais, porque ele pedia demais. Por isso, Pedro e João chegou naquele momento cheio da unção do Espírito Santo, né? Cheio do poder, da glória de Deus. E olhou, porque já tinha olhado para o céu, já estava com Deus, né? Estava com o Espírito Santo, o coração dele cheio do Espírito Santo do Senhor. E olhou para o coxo e falou, olha para nós. Porque ele já tinha olhado para o céu e agora ele estava pedindo para o coxo. Olhou para o coxo e pediu, olha para nós. Porque eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Então é isso que eu quero dizer para você. Isso serve para mim, serve para todos vocês. Em nome de Jesus. Né? Vamos adorar mais o Senhor. Vamos cultuar mais o Senhor. A gente pede oração, a gente fica de joelho na nossa casa. A gente fica de joelho, a gente pede aqui. Porque Deus sabe de tudo que você está precisando. E Ele vai me ajudar, Ele vai te ajudar. Mas vamos deixar para pedir. Vamos ter o tempo de pedir. E o tempo de adorar, é isso. E o tempo de adorar. No outro vídeo passado, eu não sei nem se eu postei ainda esse vídeo, mas eu falo assim, que todo mundo tem que ter um tempo para adorar o Senhor. Não é verdade? Então vamos para a casa do Senhor, vamos também adorar, cultuar, para um pouco de pedir a Jesus. Né? Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E Ele, o mais Ele fará. Essa palavra que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo e ouvindo. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que essa palavra tenha te aberto os olhos mais um pouco. Tá bom? Porque tenho certeza que ela abriu os meus olhos. Antes de servir para você, ela está servindo para mim. Porque esta palavra, antes de chegar até você, está chegando em mim primeiro. Glória a Deus, aleluia.